Olá, muito boa noite. Estamos felizes porque estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul e na companhia dos senhores vamos fazer mais um Atualidades Pampa, que é o programa preferido. Eu estou cada vez mais segura e estou acreditando cada vez mais que é o programa de todas as pessoas. Os lugares aonde eu vou, não importa lugar, pode ser um hospital, pode ser um clube, pode ser um supermercado, pode ser um mercadinho, qualquer lugar que eu vá, sempre tem alguém que assiste o Atualidades. Também a concorrência fazendo enterro com o Pablo Vittar. Parou. É porque nós tratamos aqui diariamente as coisas que você também gosta de tratar, que você leu, que tem alguma dúvida. Você participa do nosso programa através do nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br, ou através do WhatsApp, 999-77-7001. Eu não comi algum número, 999? Eu não sei, nunca sei direito. Desculpa, 9977-7001. Desculpa, é que eu sou nova aqui, o programa recém começou. Iniciando a carreira assim, a gente fica nervosa. Não consegue grudar. Gurias, o que eu mais ouvi falar desde ontem, hoje, o dia inteiro, ainda foi a escalação de Tite, da seleção. Hoje ainda eu ouvi uma entrevista com... Como é aquele menino que foi do Internacional? O Tyson. Tyson. Que pessoa mais incrível que é o Tyson. Querido, afetuoso. A única coisa que não ficou legal é ele morder a orelha do Evander Holyfield. Foi ele que mordeu? Foi, mordeu a orelha do Evander Holyfield. E aí fizeram uma entrevista com o Tyson. O Mimi? E aí ele começou a contar alguma coisa. Ele não queria, mas forçaram ele. Ele contou algumas agruras da sua vida, alguma coisa, como é que foi, como é que não foi. Mas ele é extremamente simpático. E ele sabe que foi questionada a escalação dele. Perguntado se ele já imaginava, ele disse que nem passava pela cabeça. Ele, na verdade, o questionamento é que tudo aqui que eu sai do Brasil e vai para um local que não é acompanhado pela mídia internacional, a gente perde o contato. E perdeu o contato com o Tyson exatamente em cima disso. Ele fez um brilhante início de carreira no Internacional e depois foi para o Shakhtar Donetsk, que é um time da Rússia, daquela região lá, que não tem as luzes, né? Então se perde o contato com ele. E em contrapartida, o Luan ganhou alguns títulos recentes, ganhou a Libertadores da América, ganhou o título de Rei da América, né? Tinha sido por 2, 3 vezes escolhido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então ele teve algumas premiações e foi preterido. Então, nesse regionalismo nosso aqui, embora a discussão tenha sido bem nacional, o Galvão Bueno, que é um formador de opinião nacional, teve a mesma ideia também? Ele defendeu... De galoche. Ele defendeu a convocação. Ele defendeu a convocação tanto do Arthur como do Luan. Defendeu publicamente antes e depois da convocação do time. O Chicão matou a charada ontem. O Arthur não foi porque se lesionou. O Chicão ontem... E engraçado, o Chicão deu a notícia, com exceção da Rádio Grenal, ninguém repercutiu. E o Chicão deu a notícia aqui, o Tite disse, estamos esperando uma definição, hoje teve uma definição que foi tomada até tal hora, porque era o contato dos médicos da CBF com os médicos do Grêmio para saber a extensão da lesão do Arthur. Claro. O Arthur, se ele não se lesiona... Ele se lesionou no Grenal, né? Se não se lesiona no Grenal, ele estaria na seleção. Ele não foi só por esse motivo. Magda, pois não, senhor. Eu vou ter que contestar o meu querido advogado, já é o meu segundo advogado, o primeiro da tem uma... Olha, eu só conheço, tanto advogado, eu só conheço os caras que estão envolvidos na Lava Jato. Cada um tem um. Bateu tu com tem um carro, pra cada crime? Eu acho que o Ayrton Russo foi um pouco pesado em relação ao Tyson. O Tyson realmente joga no Shakhtar Donetsk. O Shakhtar Donetsk é um time campeoníssimo da Ucrânia. E a Ucrânia tem sido, desde o Dinamo de Kiev, um celeiro de grandes jogadores, principalmente os brasileiros que vão para a Ucrânia e depois vão para a Premier League. Um estágio. Ela forma jogadores para a Europa. Brasileiro, forma para a Europa, exatamente. Você vê Fernandinho no Manchester City, veio da Ucrânia, o William, vários jogadores. Douglas Costa. E o Tyson, ao contrário do Luan, o Tyson levou o Shakhtar Donetsk a semifinais de quartas de finais de Champions League, eliminado pelo Roma depois. Então o Tyson, eu acho que até mereceu a convocação. Agora, eu acho que no caso do Fred,
O Arthur é muito mais jogador. Mas é uma lástima. Sim, mas o Arthur não pôde ir, foi tá pisado. Mas o Tite teve uma certa complacência com o Fagner. O Fagner, que é lateral direito, queridinho dele do Corinthians, que é o time do coração, está esperando uma recuperação muscular do Fagner, coisa que ele não pensou, quiçá, esperar do Arthur, que seria 3 semanas, dona Magda. Mas as convocações em todo mundo está dando muita polêmica. Na Alemanha, Sandro Wagner, que é uma espécie de Gabriel Jesus deles, do Bayern de Munique, o matador, não foi convocado nem entre os 27. E os hermanos estão uma briga ali, né? Total. Se Dybala vai, Dybala não fica. Messi não quer Icardi, porque Icardi ganhou a mulher do melhor amigo dele, que era o Max Lopes. Não pode tirar coisas mas os argentinos misturam muito. E o melhor o zagueiro argentino da atualidade. E o Kahneman eles não botaram nem nos 35. O Gago não tá também. Aquela defesa muquirana da Argentina, os caras não convocam o Kahneman. O Gago não vai porque ele pegou a mulher do Higuaín. Os argentinos é muito assim, um tira a mulher do outro. Mas não pode. Influi, mas querida. Não pode, isso não é profissional. Racha o grupo. Uma guampa racha o grupo. Racha muito o grupo. Vocês estão com muito mimimi. Muito mimimi. Poder da guampa. O poder da guampa é um horror. O que é uma guampa? A guampa é um negócio que se põe na cabeça. Se um dia acontecer uma guampa aqui, coleguinha que tá falando aqui, se um dia acontecesse uma guampa aqui no Atualidades Pampa, ia rachar o programa. Mas como eu sou um cara muito benevolente, eu digo, Vitorino, teu território é esse, a Ayrton é aquele, e eu é aquele, então nós temos reserva de mercado. E do Marne? O Marne fica na dele. O Marne é do business da cidade. O Marne tem o business do centro. Mas atenção, cale-se que vai falar Marne Barcelos. Vou ser interrompido, já sei. Não vai, porque Claro eu vou que deixar. Não vai. Vou jogar a vinheta. Ontem eu teci elogios ao Tite e depois assisti um pedaço do Jornal Nacional que ele estava falando. E aí eu perguntei para mim mesmo, puxa, por que será que nós não temos um líder político do nível do Tite? Por que nós não temos alguém com a clareza, disposição dos seus argumentos como o Tite? Com tudo aquilo que ele fala, com seu conhecimento profundo do futebol, dentro da política. Com clareza e objetividade. Sim, ele é um homem maravilhoso. Por que na política não aparece alguém do mesmo nível do Tite? E não tenho dúvidas, se não for campeão do mundo, o Brasil vai chegar às finais. Não vai ser campeão do mundo. Deixa ele concluir, depois tu fala na conclusão dele. O senhor é inimigo da trincheira. Não. O senhor é argentino. O senhor é argentino, o senhor é inimigo. Não, Infiltrado. Não gosta de Atenção, não desviem a atenção do menino. Fala, coleguinha. Obrigado. Mais coleguinha. Eu tô gostando quando Tem mais coleguinha. A nossa chefe tá duro. E o que eu quero dizer é o seguinte, que ele, com toda a sua propriedade e o domínio que ele tem sobre o grupo, é a mesma coisa com o presidente, ele tem que dominar os seus ministros, ele tem que conhecer os seus ministros, ele tem que saber quem são os seus ministros, tem que saber como se dirige ao Congresso. Então, meu Deus, apareça alguém com o nível do Tite para ser candidato à presidência da República desse país, porque não é possível que a gente veja esse monte de gente falando bobagem, falando asneira. Eu tô com uma asneira aqui que Então vai, já que abriu a caixa da gordura, Bolsonaro, que disse o seguinte, comparou as execuções do regime militar como um tapa no bumbum do filho. Opa! Mas é. Pouca coisa. Quem nunca deu um tapa no bumbum do filho e depois se arrependeu, acontece. Para com ele. Mas não é esse o problema. Como é que ele pode dizer uma coisa dessa, um candidato a presidente que está fugindo dos debates, que não vai a nenhum debate, com medo... Mas ele pode ganhar, ele pode ser o presidente, tudo bem. Mas o Mário está falando de outra coisa, está falando da qualidade da conversa dele. Aí eu ver um Tite falando e ver um cidadão que postula a presidência da República proceder e falar que aquilo foi como se fosse um tapa no bumbum do filho. Pela proporção da grandiosidade do evento histórico que foi a intervenção militar, ele quis fazer uma analogia. Chicão, quer estabelecer uma metáfora. Exatamente. Mas essa metáfora dele é infeliz. Eu achei que ia dizer uma outra coisa. Sim, para um petista é infeliz. Para um petista é infeliz. Para um petista é infeliz. Mas Manuela, eu quero botar mais lenha nessa fogueira. Eu quero botar mais lenha nessa fogueira, porque eu não vou perder a deixa do Mari, porque ela é brilhante. Mari, casualmente, em cima do que você está dizendo, ontem saiu a pesquisa do CNT-MDA, a pesquisa sobre a presidência. Exatamente, nem falamos sobre isso. Não falamos sobre isso, mas o Mari traz uma oportunidade agora para nós falarmos. De novo.
Gustavo Vitorino. O Gustavo quer comentar antes. Gustavo Vitorino está com... Não, eu estou comentando antes, porque eu já sei que ele vai falar. Tá com algum desconforto. Deixa ele falar. Ele não deixa. Ele é o dono do programa. Falar. Eu vou ter que pedir férias para ti de novo. Agora é de 65 dias. Que legal. Vamos lá, meu. Em cima do que o Mário fala, a confirmar que não surge uma liderança nova. Saiu a pesquisa ontem e os nomes, Mário, e os nomes são Lula, em sequência, Bolsonaro, Marina, Ciro Gomes, Alckmin e os demais que não fizeram nem 1%. Ou seja, nós temos na primeira liderança alguém que está inelegível, porque está preso e condenado em duas instâncias e, portanto, não pode concorrer, né? E o segundo convocado é o que tapa de bumbum tapa de bumbum comparando com... É ruim pro PT o tapa de bumbum. Realmente é terrível que nós não consigamos trazer uma liderança. E serão esses os nomes postos e terão esses que nós teremos que... Mas, a lei eleitoral, ela foi feita para isso. A lei eleitoral foi feita para manter os mesmos no mesmo lugar. Esse tal de fundo partidário aí, o fundo eleitoral, isso aí virou um negócio milionário. Olha, Marne, apareceu um negócio melhor do que ser dono de sindicato, ser dono de partido político. Tá, com certeza, é um negócio. Rapaz, é uma grana que esses caras se entopem de dinheiro. Aliás, se bem que hoje eu ouvi uma frase que era atribuir aqui ao Não perde o raciocínio. O Marconi, lá da Rádio Pampa, usou uma frase muito legal hoje. O negócio mais lucrativo do Brasil hoje é ser líder social, de movimento social. Falar é um negócio muito bacana. Você aluga prédio, invade terrenos, aí fraciona, coisa e tal. Né? Ruxo, se tu pedir uma ligação de energia elétrica na tua casa, leva uma semana. Se tu invadir uma área de terra, em 24 horas tem fio de luz lá. Tudo, tá todo terreno. Não, o negócio é impressionante. Se deixar, eles fazem praça, põe chafariz. É um negócio impressionante. E ninguém faz nada. Não, vou te contar. Eu quero dar um drop, depois vou deixar o programa pro Gustavo Vitorino, que o homem sabe da bancada. Eu quero mandar um abraço e um beijo, uma grande amiga minha que está de aniversário hoje, que é uma pessoa maravilhosa, a Nanda Machado. Ainda bem que o Ruxa não conhece ela. Se o Ruxa conhecesse ela, ia brigar com a namorada. Eu já disse, o Ruxa é vovô, tem 4 netos, sustenta 4 mulheres, pensão, papá, tá fora do mercado. E o Vitorino não tá nesse mercado. Gente, nada e o Mário se aposentou. É verdade, ele tá brincando. Nanda Machado, um beijão. Grande, tem festa no Rosário ainda hoje. Tá, eu quero mandar beijo. Já que tá na sessão de beijo, eu vou aproveitar. Tem quermesse no Colégio Rosário. Eu não vou dar beijo porque é homem. Não grita. José Maria Silva da Silva. Faz 5 segundos que recebi a sua carta, vou abri-la e amanhã responderei ao senhor. Muito obrigado, eu considero uma homenagem receber uma carta. Eu quero dizer uma coisa aos senhores. Primeiro, registre-se em ata e vamos falar com calma, com tranquilidade, com sinceridade. A elegância do Marne Barcelos hoje matou qualquer um de vocês. O blazer do Marne Barcelos de veludo, berinjela e olha a camisa... Tem mulher nesse corpinho. Tem alguém que está escolhendo a tua roupa. Tem chegado sorrindo aqui na TV Pampa. A senhora está vendo ele me bater aqui? Mas é inveja, ele está com um casaco que não é dele. O casaco é do tio dele. Olha onde é que está a manga do casaco. Está aqui, ó. Parece que as mulheres apaixonadas. Tu já viu me bater aqui? Mas que barbaridade. O Vitorino é muito violento. O teu casaco está um pouco grande. Isso aqui é veludo molhado, não é que eu tô Não, o molhado é outro. Eu tô fazendo dieta agora. Não, mas o casaco não. Depois que ele sai do rolete, ele melhorou. A gente quando volta de feira, volta numa peladura. A gravata do Vitorino tá bonita. Eu preciso reconhecer. Eu sou um admirador de gravatas. É verdade. Eu preciso reconhecer. Tá, mas como vocês são, né, invejosos e se acham maravilhosos? Eu estou falando do Marne Barcelos, da elegância de Marne Barcelos. O Marne, eu sei que tu é envergonhado, mas eu tô falando sério. O blazer do Marne, não sei se está ficando Chicão assim na acertou, TV, é A maravilhoso. combinação dos detalhes da camisa com o casaco chamam a atenção. Olha aqui, que coisa chamam mais a atenção. maravilhosa. É alguma das suas funcionárias lá, Marne, que te O Marne produziu hoje? fica afetado. Parou. Ele foi produzido por uma das funcionárias hoje. Eu sou vilipendiado, destruído aqui. Sou arrasado todos os dias aqui. Olha, eu também recebi... Minhas filhas não vêm mais no programa, porque eles dizem, pai, o que você tá fazendo lá? Elas não querem saber da verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu recebi uma carta também, esse exibe, aquele dali da ponta esquerda, achando que é grande coisa. Eu também recebi, ó. E tem mais, é o programa da Magda Beatriz, que está escrito. Se ninguém entendeu, olha aqui, presta atenção. Só para vocês saberem quem é que manda aqui, ó. Olha aqui.
Programa da Magda Beatriz, entenderam? Seu Argenor Gonçalves mandou. Você fica fazendo lobby com ela todo dia? Olha aqui, deixa eu te contar, olha aqui, ó. O Argenor primeiro me chama de linda, eu já achei maravilhoso. Aí ele acha o programa nota 10. O cara é cínico. E aí ele diz assim, estou escrevendo como o Vitorino fala. Adoro todos vocês. Por sinal, o Vitorino, quando fala coisas decoradas, é um gênio. Mas quando improvisa, é um desastre. Um dia ele recolocou os olhos e disse... Nós pensávamos que, não sei, que coreano e japonês, coreano e japonês era tudo igual, viu? Quando tu brinca, que as pessoas não sabem o que tu tá dizendo, ó. Mas eu vi na televisão que não, tem culturas bem diferentes, tá, barará. Isso tudo bem. Depois ele fala sobre algumas coisas de críticas à igreja, enfim. Até o pessoal da minha obra sabe que são símbolos da igreja católica e não cristãos, ele tem que ler ali a Bíblia, ele fala de todos. Mas ele termina assim, ó. Quando ele, o Vitorino e o Chicão Tofani começarem a brigar por causa de homem argentino, você deve gritar, olha a faca! Como naquele programa de humor da TV Globo, eu não sei qual é. Gosto de todos vocês. Inclusive do Vitorino. Espero que ele volte logo. Os erros de português são como alguns falam menos, mas as meninas e tal. E o tal do Ruschel é lindo. Será que esse rapaz tá assistindo o programa? Não, ele tá. O Vitorino. Ele acha o Ruschel lindo? Ele tem problemas. Mas ele botou KKK depois. Tá explicado. Então tá KKK pro senhor. Já que estamos em errata, eu quero fazer uma errata, me desculpar com o doutor Gustavo Vitorino, pois não. Que o induzia a erro numa informação equivocada minha. E preciso fazer essa errata com os meus telespectadores. Sobre o foro privilegiado, doutor Gustavo. É durante o mandado e em função do mandato. Portanto, se ele matar a empregada, ele vai responder num foro comum e não no foro privilegiado. Não terá foro privilegiado. Mas aí eles vão dizer, sabe o quê? Não, isso é o que eles vão dizer. Não, é que eu preciso me corrigir. Eu preciso me corrigir. Porque é durante o mandato e o crime cometido em função do mandato. Então eu tenho poder, vou lá e desvio uma verba ou faço alguma coisa, aí sim é foro privilegiado. Agora, se eu cometer alguma coisa cível, eu responderei. O senhor está falando das premissas legais. Eu vou falar do mundo real. Pois não. O mundo real é assim, ó. O sujeito quer dar um trambique ou fazer uma lambança, encheu os cornos de cachaça e atropelou alguém. Muito bem. Fulano. Não, ele estava em viagem parlamentar. Ele estava numa viagem parlamentar, em representação do parlamento. Mas esse é o desvio da lei, né? Mas é o desvio da lei, mas o que mais tem no Brasil é lei desviada. Presta atenção, eles estavam em viagem para lamentar. Para lamentar. Dona Magda, não, mas é importante que nós tenhamos feito a divisão, porque a gente falou muito firme ontem, e isso é uma correção. A senhora é uma condutora do programa, a senhora é âncora, e a senhora é o seguinte, é justa. O único apresentador desta rede, que é a maior rede gaúcha de televisão aqui, gaúcha mesmo, que daqui o nosso programa é gerado para todo o Rio Grande do Sul, que não tem pauta, que não tem papel, que não lê. É verdade. É eu. Abuso do meu QI 180. O resto é QIzinho, lendo com lápisinho. Aí ele tá falando de nós. Quando o senhor pedir a minha caneta emprestada, o senhor vai escrever pro seu dedo. Olha aqui. O seu dedo. O teu QI. A retaliação é pior. É o segundo dia que ele me pede a caneta e não devolve, Isso é uma denúncia. Olha, Seguiu, Larápio. Não, peraí. O que tu falou da cachaça? O cara que tacou o papapá cheio de cachaça? Ô, Seguiu, Larápio. Deixa eu dizer uma coisa pra ti. Você fica o tempo todo no teu celular aí recebendo correções e dicas dos teus amiguinhos. Não. Então é pior do que elogio inútil. Vai por mim. De mulheres lindas. Bom, pra ser teu amigo tem que ser bem inútil mesmo, né? Não, mulheres... Nude, ele não sabe nem o que é isso. Não é inútil, é nude. Eu acho que ele fez um turismo... Não, ele tá sordo. Eu acho que teve em Tocantins, lá em Roraima, e voltou assim. Não, o magistério. O pessoal do magistério me escreveu me xingando. Tu acha que... Foi esse rapaz aqui que sacaneou o magistério final, não fui eu. Eu quero perguntar uma coisa assim. Aquele rapaz ceguinho ali que fez... O da gravata bonita é o seguinte... Como é que eu vou acreditar que você esteve em Chicago, em Nova York, e me volta com esse nariz vermelho desse tamanho? Porque eu enchi a cara de pimenta em Recife na volta. Pois é. Vocês acharam que eu ia passar uma semana em Recife comendo o quê? Churrasco? Não.
patinha de caranguejo, ensopado de peixe, caldeirada. Tudo que era... Olha, as comidas nordestinas são espetaculares. Mas esses bichinhos eram vivos ou mortos? Não, tava tudo morto, eu acho. Ah, não. Quer saber o que tudo comeu, né? Não, comeu vivo... tudo que se mexia ou tudo estava morto? Como é que é? Não, tem coisa viva que a gente come. As comidas lá do Oriente, que são as comidas do Oriente... Mas não tem jeito mesmo. Não tem, né? E eu ainda dou força. Por favor, doutor Russo, vamos ao assunto sério. Algum assunto sério. O triplex, o famoso triplex, foi arrematado por 2,2 milhões. Faltando 5 minutos para encerrar o horário, que era às 14 horas, entrou alguém que ainda não descobrimos. Já sei quem é. Pois não? O Lula. É, o Lula. Pode mandar um laranja e tu vai arrematar. Que comprou o próprio... o filho tá na rua. Aí eu não posso levantar suspensão. Mas faltando, a notícia, ela é como é. Faltando 5 minutos para encerrar, às 14 horas, alguém chegou e pagou 2 milhões e 200, tá? Pagou não, fez o lance e tem 72 horas para confirmar o depósito. Depositar o dinheiro, e esse é o valor. E é um valor, é o cara que deve estar com o dinheiro bem havido, porque vai ter luzes em cima desses depósitos. Esse é o tipo de negócio que não dá para tirar nada para baixo do tapete. Eu ia dizer, esse aí é um dinheiro que deve ter sido bem havido. E outra coisa, ele vale que 2 milhões, né? Não, o lance mínimo era esse, 2 milhões e 200. Ele foi pelo lance mínimo. Ele vale 2 milhões. É porque esse imóvel recebeu um carimbo, né? Sim, claro. Quem comprar esse imóvel vai ter a vida virada do avesso. Por isso que eu pensei, Gustavo, é um dinheiro bem havido. Esse aí a vida fiscal vai ser revirada do avesso e tal. Se bem que tem a coisa, só se não fizer parte da lista VIP, aquela, né? Sabe, né? Dona Magda, eu tenho uma informação de uma coisa que me deixou muito contente de um cidadão que se alimentava num lixão e se tornou doutor. Começou a ler, aprender a ler depois dos 15 anos de idade, com os livros que ele colhia no lixão e, impulsionado pela sua família, conseguiu fazer o ensino médio, etc, etc, e hoje é doutor pela universidade, doutor em linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. Se fosse em direito, eu diria que era o Heitor Ruxa. Eu quero dizer para vocês é muito bonita, que eu passo isso emocionado, essa informação para vocês, porque alguém que quer estudar, alguém que quer mudar a sua vida, e eu sempre falo que a essência do homem é a vontade, alguém que quer mudar a sua vida, ele consegue mudar a sua vida. E tem um trecho aqui, viu, seu Chicão, que eu tenho que ler aqui, sobre a meritocracia. Para mim não funciona, diz ele, porque é uma batalha, é uma disputa muito grande. Você acha que o menino que veio do lixão vou estar em igualdade com outro menino que não precisava trabalhar, que só estudava, que podia fazer tudo durante o dia? E eu sempre digo aqui, vocês são testemunhas, que nós temos que propiciar a todos a mesma oportunidade. Quer dizer, todos nós temos que ter a mesma oportunidade para estudar e para crescer na vida. E este país é o país das desigualdades. Este rapaz aqui é uma coisa extraordinária, porque ele teve uma força de vontade tão grande. Um rapaz que não sabia ler, não sabia escrever, que aprendeu com os livros que ele encontrava no lixão, era um autodidata, conclui o ensino médio, faz vestibular, passa e se torna um doutor. Eu tenho que tirar um chapéu para um rapaz desse, né? É o caso do Geraldo Rufino, né? Que era um ex-catador de latas, né? Em São Paulo. E ele, dali teve o seu primeiro emprego e tal, e foi, já quebrou 3, 4 vezes, já colocou os seus filhos para começar a fazer a sucessão, mas ele disse que os filhos vão ter que quebrar também, enfim. Mas ele hoje é um homem que é sócio numa empresa de autopeças, de caminhões, de uma empresa de 50 milhões, entendeu? Mas tu fala com ele tem daquela malandragem, assim, ele disse palavrão na hora que ele falou. Mais ou menos temos um amigo assim, né, que diz palavrão. Tá? E ele disse o seguinte, né, eu acordei e fiquei pensando, puxa, eu sou doutor. Coisa bacana, né? Fala, informação jornalística. O triplex do Guarujá foi arrematado pelo cidadão Fernando Costa Gontijo. Já veio o nome da figura. Ele, até 2001, era executivo da Via Engenharia. A Via Engenharia era a empresa que alimentava o mensalão do DEM em Brasília, onde estava envolvido o ex-governador cassado José Roberto Arruda. De onde se foi meter a mão na... Não, é proibido ser burro, não é? É proibido ser burro. Não, mas ele não é burro. No Brasil não. No Brasil não é burro. Isso aí tudo tem um porquê. Gustavo, eu tenho que ver se não é fake essa notícia. Eu posso não saber o que é, mas tudo tem um porquê. Não, mais do que isso, Magda. Tem que ver se essa notícia não é fake, porque é uma
desinteligência tão grande, sabendo o que nós comentávamos aqui, as luzes que teriam sobre esse lance. Aí vem alguém que tem problemas exatamente com isso e vai fazer... Gustavo, eu vou conferir essa informação. Confere. Acho que, quer dizer, vamos conferir, vamos acompanhar, né, o que vai ter a partir daqui. Se eu acertar, você diz que eu sou o máximo, tá? Tá, não, mas ninguém, né? É que é muito absurda, entendeu? Até eu não. Gustavo, eu não duvido. A informação já está na internet. Eu não duvido. A informação foi divulgada pelo site G1 há mais ou menos uma meia hora. Bom, e a prefeitura aqui de Porto Alegre dá o seu primeiro passo em rumo à concessão do mercado público para a iniciativa privada. Isso é uma história que já se arrasta há muito tempo, é uma história que vem de 5 anos do incêndio, uma guerra entre permissionários, uma guerra não, uma disputa, e eis que nesta quinta-feira, dia 17, às 11h30, para fazer o registro da cerimônia, né, será apresentado um edital para o procedimento de manifestação de interesse, chama PMI, ou seja, de interesse da estrutura. E este PMI é um instrumento jurídico que permite à iniciativa privada elaborar estudos técnicos e de viabilidade econômica para projetos de parcerias público-privadas, ou seja, o nosso mercado... eu não sei, eu não sou a favor da iniciativa privada no mercado. Eu acho que sem aquelas no pessoas... mercado público? Mercado então público. Deixa eu falar uma coisa para você. O mercado público, quando era gerido pelos próprios lojistas ali, ele tinha um investimento, eles mesmos geriam como um condomínio. Eles prestavam contas à prefeitura, mas geriam o mercado público como um condomínio. Muito bem. Esse mecanismo foi alterado. E a prefeitura passou a gerir o mercado público. Dali em diante a coisa não deu certo, exatamente. Não deu certo. Então, assim, não adianta. A melhor gestão pública não tem se que ser os permissionários. A melhor gestão pública não se equipara à iniciativa privada. Não tem jeito. A iniciativa privada, tudo que você usa 5 na máquina pública, você faz com 2 na iniciativa privada. Pois é, mas eu acho que os permissionários faziam. E o pior é que o salário na máquina pública é sempre. Mas os permissionários faziam direito. Sim, eles faziam direito. Eu acho que tem que ser entregue para eles. Pois é, mas não é. Pô, chama os caras aqui. Mas é isso que eu tô dizendo. Vão formar um condomínio, façam CNPJ e vão voltar a ser o que é. Mas não é isso que eles querem. Deixa eles administrar. Não é isso que eles querem. Sabe? Não é isso que eles querem. Aqui. O Mário tá bonitinho, gravata. Bom. Excelente. Tá muito bonitinho. Fala, Ruxo. Não, mas eu queria trazer uma notícia. Eu queria trazer protecionismo. Eu queria trazer uma notícia. Lamentavelmente, precisa haver um escândalo para que uma notícia repercuta no Brasil. No Espírito Santo, um médico pegou os computadores, pegou as mesas e jogou em todo mundo lá. Um médico, mais de 20 anos num posto de saúde, uma pessoa séria, uma pessoa proba, registrada na cidade, com relevantes serviços prestados, ele teve um ataque de fúria e quebrou tudo lá. Felizmente tiveram a compreensão com eles, até pelo seu passado, né? Não vai ser demitido, vai ser encaminhado para um tratamento, para umas férias, seja lá o que for, mas ele reacende uma discussão em nós, Gustavo. Eu não sei se tu já teve a oportunidade as frases que ele gritava, você viu? De ir num hospital... As frases, ele gritava assim, ninguém vai morrer na minha mão. Não vou deixar ninguém mais morrer na minha mão. Ele estava desesperado, porque ele não tinha condições de atender as pessoas. Tinha gente tinha gente com patologias, Ruxo, patologias graves. E ele não tinha o que fazer. O cara ficou desesperado. O vídeo está na internet. O vídeo está na internet. A pressão que os médicos estão submetidos, e aí eu queria trazer então para o nosso, porque a discussão aquele é um fato, aquela é a notícia que gera uma discussão positiva. A gente vai nos hospitais, e eu tenho tido que acompanhar alguns problemas de saúde, tenho vivido um pouco mais a rotina dos hospitais. É terrível, pessoal. É uma multidão esperando para fazer exame, é uma multidão esperando consulta, exames que seriam... que ser feito imediatamente, são marcados para um ano depois, pessoas com doenças que podem ser degenerativas ou que podem levar a óbito. Então, que isso reacenda uma discussão, porque esse ataque de fúria desse médico, esse virou notícia, mas nós temos tido problemas de médico tendo ataque ameaçado de fúria pela pressão. Quando chega para nós, chega um pouco torta a notícia, mas na verdade, eles têm um desespero. Sim, tem um desespero, porque... Escolha de Sofia eles fazem. A escolha de Sofia. Os caras têm que decidir quem é que vai morrer. Agora pensa bem, o sujeito esse volta pra casa, Magda. Destruído. Claro. O sujeito, sabe?
Pô, ele tem poder de vida e de morte nas mãos. Isso não arrebenta. Tem com o que trabalhar, né? Não tem como trabalhar. Não tem lugar, não tem equipamento, não tem medicamento. Mas deixa eu fazer um advogado do diabo aqui. Então faça. Essas filas e esse tumulto, Ruschel, está até nos planos de saúde mais caros. Os planos de saúde mais caros, hoje, você tem dificuldade, você tem que entrar em fila para conseguir especialistas, enfim, planos de saúde caros. E aí vem o CREMERS, o CIMERS, o CEMERS, esses sindicatos, dizer que não pode mais ter faculdade de medicina. Eu queria uma faculdade de medicina em cada esquina. Exato. Queria uma faculdade de medicina em cada esquina. Mas o que é a faculdade de medicina em cada esquina? Mas eles têm que ter onde trabalhar também, né, Gustavo Vitorino? Magda, se tu abrir uma portinha aqui na Vila Cruzeiro e botar médico a 50 pila, a fila faz duas voltas na quadra. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu hoje vivenciei mais uma vez uma experiência muito bacana e muito emocionante lá com as aposentadas ali da ANAPS, que tu conhece bem. Era o que eu ia falar, porque eu tomei conhecimento, doutor Ayrton Ruschel, de que a Magda Beatriz foi aplaudida de pé por quase 5 minutos pelo pessoal da outra vez que eu fui, agora eu fui hoje de novo. E eu fiquei sabendo, Jorge Costa. Eu Jorge com endereço novo, hein? Com endereço novo. Jorginho, endereço novo. Jorginho me contou que a Magda foi aplaudida por quase 5 minutos de pé. As pessoas adoram essa pessoa que nos maltrata, que nos pisoteia. E adoram vocês ela é também, querida com os outros, conosco. Ela é querida com os outros. A gente pisoteia. A Vera Lúcia, por exemplo, ama só o Marne. Obrigado. A Vera Lúcia disse assim, Coitada, eu quer dizer, amo o Marne, que legal. manda um beijo, mandaram pra ti, mandaram pra Eu todos estou vocês. que nem o Chicão Tofani, eu falo o mínimo possível. Então continua falando, pois é isso que eu queria dizer. Hoje, lá na ANAPS, o que aconteceu? Era o lançamento do Imusa. Que Imusa... Estou sendo ofendido aqui. Meu Deus, eu não vou conseguir. Ele magoa fácil, rapaz. Ele magoa fácil. É o Instituto das Musas. Da Saúde. Eu uso o Instituto da Mulher Saudável, tá? Uma coisa assim que agora eles me atrapalham toda. Mas foi muito bonito, porque assim, isso tudo foi encabeçado por 2 médicos, obviamente, né? E por outras pessoas. Mas se tu vê aquelas mulheres, sabe? E os homens também, porque ali o grupo são pessoas, são aposentados, são pessoas com seus familiares, com seus amigos. E essa atitude que a ANAPS está tendo, já tem um tripé sobre saúde, né? Que eles têm. Isso é uma iniciativa deles porque tem falha no poder público, sabe? Então, assim, enquanto a médica falava, enquanto o médico falava, eu fiquei observando as pessoas. Tinha aquelas senhorinhas, assim, que corria lágrima nos olhinhos delas. É óbvio que são pessoas que estão se lembrando de alguém que perderam, ou de alguém que está em casa doente, de alguém que vai para uma fila de hospital às 4 horas da manhã e não consegue ser atendido. Então, assim, é a segunda vez que eu vou lá e eu venho com energia, eu venho com coisa boa, sabe? Porque são pessoas queridas, e essa é 90% da nossa população. Porque quem tem plano de saúde particular não consegue pagar, gente. Não consegue pagar. E se tu tem, tu não consegue dar para os teus. Então, essa iniciativa, esse trabalho que o Nilson e a Nice fazem à frente da ANAPS, e hoje esse lançamento que eles fizeram, específico para a saúde da mulher, o que é? É prevenir, para não remediar. Nós vamos viver até os 80 anos, vamos viver até os 80 anos, se Deus quiser, ou até mais. Mas se você não tiver qualidade de vida, para que viver? Né? Então, essa é a ideia deles. Aí vocês vão me dizer assim, mas aquelas pessoas que estão ali têm 60, 70 anos. Não importa, mas aquelas pessoas têm nas suas casas, nas suas famílias, tem pessoas ainda jovens, tem mulheres ainda para quem falta informação, porque tem que acompanhar desde cedo. Olha, eu fiquei emocionada, estava lá, a Daisy Nunes estava participando, o chinês, o ator aquele, o Ricardo Macri estava lá. Ele é chinês, é? Não, é que é o apelido dele. A comandante Nádia, secretários, enfim, quer dizer, movimenta toda a comunidade. E estão fazendo uma coisa que o poder público não faz. Então,
tem que respeitar essas pessoas. E é muito legal porque dá um sentido, as pessoas eles participam, eles têm grupo, têm amigos, têm amizades, coisa e tal. É muito legal. Eles dançam. Eu ia dizer, se tu passa ali em meio ao evento, tu te encanta. Primeiro pela alegria deles, né? Eles estão ali. Olha, muito mais divertido do que a maioria das festas de garotada que eu vejo por aí, parceiro. Porque as pessoas se divertem com satisfação. Festa de garotada é olhar para celular. Você olhar para celular, não tem mais beijinho, não tem mais abraço, não tem mais absolutamente nada. Eu acho que nós não temos futuro, humanidade. Não sei, cara. Eu acho vai ter reprodução. A máquina do tempo deve sair brevemente. Não vai ter mais reprodução? Sim, não vai ter mais coisinha, né? Porque hoje as pessoas só querem saber do celular. Vai ter mais coisinha. O que seria coisinha, Magda? Que coisinha tu tá fazendo? O que seria coisinha, Magda? Eu tô recebendo a mensagem da minha sogra. Tem um clube de fã em tudo que é cidade. Não dá pra... Eu não sou que nem eles estão pela bola. Pode participar. Mas eles estão pela bola 7, falando. Não, nós por estamos mim, falando a sobre população saúde mundial da mulher, sobre a maravilha do trabalho que o Nilson Não vai aumentar, porque tá que nem eu, 0x0. Que 0x0? Tá que nem eu, 0x0. Real Madrid, eu ganho de 4x0. Para com isso, rapaz. Para com isso. Real Madrid, o Real Madrid. Real Madrid ganhou do Grêmio 1x0. Gol de falta de xiripa. De uma falta que não existiu. O Grêmio sem o Arthur, o Grêmio sem ataque. Ganhou de 1x0. E tu lembra o Real Madrid? Time Muquirana hoje. Time Muquirana. E o Luan amarelou. Time Muquirana. Manda o Real Madrid vir aqui, o Grêmio joga lá. Tem o time do Manda o Real Madrid vir aqui jogar na arena. Manda. Traz o Real Madrid com aquele engomadinho, engraçadinho. Um marginalzinho de beco. E aqui, Augusto Beirame. O que é isso? O que é isso? Jogando na Europa, os engomadinhos. O Roberto, aquele só se olhando, o Roberto Ronaldo, aquele só se olhando na câmera. Vem aqui jogar na arena, vem. Grêmio completo com Arthur e tudo. Dou 2 gols. Não fala. Dou 2 gols. Vou deixar ele, Sator. Para. Ele tá estertorando sozinho. Acredita nele, ele tá estertorando sozinho. O outro já tá todo descabelado. Não, esse cara passou um mês falando sozinho aqui, se divertindo, dizendo só te elogiou. Era o porco do rolete, eu lembro? Não era porco, era leitão. Não esqueci. Leitão no rolete. Ele disse o seguinte, o Vitorino não vai usar uma camisa XT a hora que ele quiser. O Vitorino, meu irmão, não tem número pra ele, né? Acho que o número dele é 12. 12 é um edredom, cara. Não é uma camisa. Isso é ofensa, cara. Isso é ofensa. Não, teve uma coisa que me magoou muito. O Marne Barcelos falou, recortaram o vídeo e mandaram pra mim, que o Marne Barcelos disse que eu passei 20 dias viajando só com 2 cuecas. Eu ficava virando a cueca. Esse canalha. Isso é mentira. Esse canalha falou isso. Que a única cueca foi a tua irmã que deu lá no Recife. Então vamos lá, Marne Barcelos, diz alguma coisa séria, que esse programa tá virando uma gandaia. Eu só quero falar para vocês um livro que eu levei 3 meses para conseguir. 3 meses? Eu pensei que era para ler. 5 dias em Londres. Isso aqui é um clássico. É um clássico, é um dos livros mais procurados no país, é um livro que não tem. Eu levei 3 meses, é muito difícil encontrar esse livro, e que retrata a história do Winston Churchill, 5 dias decisivos para a entrada da Grã-Bretanha e da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Quando todos queriam, Lord Halifax, Chamberlain, Neville Chamberlain e outros grandes líderes da Inglaterra queriam assinar um acordo de paz com a Alemanha. Ou seja, entregar toda a frota naval da Inglaterra para a Alemanha. Estava todo o plano armado e ele disse, não, vamos lutar, vamos morrer, vamos ficar aí. E sabia que teria o apoio dos Estados Unidos, como aconteceu mais um ano e pouco depois, com o ataque a Pearl Harbor, quando os Estados Unidos definitivamente entram na guerra, e com o acordo de armamentos e empréstimos feito pelos Estados Unidos para a Inglaterra. Então esse livro, ele é genial, porque conta esses 5 dias que foram vitais. E neste livro aqui
da decisão, praticamente, da Segunda Guerra Mundial. Dunkerque, fala de Dunkerque, evidentemente, os 400 mil soldados franceses e também ingleses que estavam ali encurralados em Dunkerque. Toda a história que ele criou a respeito das barcaças, pequenos barcos, irem até Dunkerque e atravessarem o Canal da Mancha para levar de volta à Inglaterra todos esses soldados, 400 mil homens, em torno de 400 mil homens. Então, esse livro é maravilhoso, repito, 5 dias em Londres. Esse livro, Dona Magda Beatriz, eu não li porque eu peguei esse livro ontem lá do meu amigo Mário. Eu posso fazer uma pergunta? Assiste. Não é baseado nesse livro que tem o filme? Não, aquele é O Destino de uma Nação. É O Destino de uma Nação, que é um livro que nos foi presenteado, a mim e ao Mário Barcelos, pelo desembargador Thompson Flores, nosso ilustre presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele presenteou a mim e ao Mário Barcelos com o livro Destino de uma Nação. O livro é espetacular. Eu queria cumprimentar o Mário, que o Mário conseguiu responder a pergunta da Magda antes de ela fazer. Me impressionou. A Magda ia fazer a pergunta se não era aquele. Ele disse, não é. Ele já sabe que não é. E não é aquele livro. Não era aquele livro. Não. Para quem não gosta de ler... Eu não sou ler... parvo. Tem uns aqui que são parvos, né? E outros são tarcanhos. E obtusos. E tem os tacanhos também. Isso. O Tarcanha por conta dele. Deve ser o Tarquini. É um tarco. É tarco e água verva. Tu faz a barba e depois tu usa tarco e água verva. Ele é legal. Olha aqui, ó, e quem não quiser ler, eu tenho olho fraco, coisa e tal. Tem olho fraco. Pelo menos os dois da cara, for fraquinho e não conseguir ler direito, por favor, assistam o filme Destino de uma Nação e Dunkirk. São 2 filmes indicados ao Oscar, filmes espetaculares. Acho que Dunkirk ganhou o prêmio de efeitos. O Destino de uma Nação é aquele do Winston Churchill. Então, nós estamos falando da mesma coisa, vocês me disseram que não. Sim, mas eu estou recomendando porque ele não foi baseado nesse livro. Sim, não, mas é a história. Ela entendeu. É a história. O livro é muito bacana. Agora tem licenciosidade, né, Marley? Tem licenciosidade. Aquela do metrô é mentira. Aquela do metrô... No filme. No filme. A história não confirma. O livro não confirma, a história não confirma aquela visitinha ao metrô. A licenciosidade rola. A licenciosidade. Mas ficou bonito, ficou. Ficou emocional, né? Eu lacrimejei. Mas tu é muito sensível. Você pinga por qualquer coisa, né, mãe? Escuta, e foi libertado o dono da carrocinha de cachorro, aquele de Novo Hamburgo, ficou preso 18 horas só. Uma audiência de custódia, nem poderia ser diferente. E ele foi... Poderia ser diferente, era uma contravenção, embora se diga que era pena de 5 anos ali, né? Foi narrado na acusação. Magda, a repercussão, o procurador-geral de São Paulo confirmou que o inquérito contra o Alckmin seguirá em São Paulo. E vai mesmo? O Alckmin queria levar lógico, para o foro privilegiado, eu queria levar para... insistiu junto ao Procurador-Geral da República para levar para lá o inquérito contra ele. Ele tem uma suposto 10,2 milhões nas campanhas de 2010 e 2014. Então, por Caixa 2, esse é o inquérito contra ele, um inquérito muito sério, com muita repercussão, e apareceu também na delação da Odebrecht. Então, é definitivo, o inquérito vai ficar em São Paulo. Eu acho que ele queria tirar da questão regional, porque na questão regional se submete mais à pressão política, né? Então, ele queria levar para Brasília, mas não conseguiu. Esse inquérito, que é um inquérito muito sério, né, que poderá levá-lo à denúncia e a uma condenação, porque o Caixa 2 hoje, com as provas que a Odebrecht concedeu, são provas documentais. Então, essas provas estão sendo confirmadas no judiciário. Olha, nós falamos aqui esses dias e até reclamamos que não recebíamos informações, notícias, enfim, do Partido Novo. E até já combinei de conversar agora na quinta-feira, já recebi um material, vou conversar agora quinta-feira, vou almoçar com alguns representantes do Partido Novo, mas... no próximo sábado também, agora dia 19, o empresário Sérgio Vaz se reunirá com os Voluntários 30, que é um grupo que desde 2015 trabalha na construção e expansão do Novo no Rio Grande do Sul, e com os pré-candidatos a deputado federal e deputado estadual. Ele vai falar sobre os seus projetos, sobre as suas intenções, sobre a sua ambição de eleger uma bancada estadual e federal nas casas legislativas. Aliás, ele é filiado a essa sigla desde 2015, né? E ele está participando de um processo seletivo interno
e estrutura para a sua candidatura ao Senado nas próximas eleições. Falando em candidatura ao Senado, um dos nossos telespectadores mais ilustres, o ex-prefeito Fortunati, quero mandar um abraço a ele que está nos assistindo, e que é o candidato ao Senado. Deve ser o nome, até agora, do PDT ao Senado. E é um bom nome. O Fortunati tem uma história política aqui interessante. Agora, tem uma juíza que bloqueou o patrimônio dele aí por em sede liminar, doutor Rucho, inaudita altera parte. Pô, bloqueio de patrimônio é uma coisa muito séria. Pois é, e está bloqueado, né? Pois é, mas como é que se faz? Como é que não consegue reverter isso? Não, a questão não é reverter. É que, se não pode... Você para fazer um negócio desse tem que ter... sabe o que está me cheirando isso? Sempre que se aproxima eleições, começa o processo de destruição de biografias. Que é o de eleição, não? Destruição de biografias. E alguma coisa me diz que o Fortunato está sendo alvo. E o PDT deposita todas as fichas nele, Gustavo. E é um belo fez uma pressão muito grande em cima do presidente do Grêmio, doutor Romildo Bolzan, que faz essa campanha extraordinária. Campanha não, esse exercício da presidência do Grêmio nessa sua segunda Ele iria gestão. Para o Senado, Romildo? Exatamente. Houve uma insistência muito grande. Não queriam levá-lo a uma majoritária. Lógico, entrar na política do PDT, até o próprio governo, também ao Senado, e se apostou muitas figuras importantes do PDT, com quem a gente tem um relacionamento mais íntimo, nos confirmaram que estava havendo essa pressão, que não haviam desistido da candidatura do presidente Romildo, e um pronunciamento público afirmou que iria terminar a sua gestão no Grêmio, que falta um ano e pouco agora, que ele vai terminar, não pode se reeleger, porque o Estatuto do Grêmio não permite, então ele deverá voltar para o seu partido, onde ele tem disse, ele afirmou isso lá na Expo Direto, no nosso evento da Rede Pampa, lá o Troféu Expo Direto Cotrijal, eu entrevistei e ele disse: não sou candidato, não serei candidato, qualquer coisa eu só vou pensar ou conversar quando eu sair da presidência do Grêmio. É um homem correto. Ele foi correto, né? Eu acho que ele está mantendo a sua biografia. Está mantendo a biografia. O problema do PDT é que o tal de Lupe, esse que é o presidente... O problema é o PDT. É o PDT. Esse partido se alinhou ao PT, virou partido de esquerda, socialista, aí desandou. Quer dizer, você tem grandes nomes. Pô, o Fortunato é um grande nome, o Bolzão, o Romildo Bolzão é um grande nome. Tem outros grandes nomes. Mas aí tem esse deputado, como é o nome do deputado da bombacha, esse, o Pompeu de Matos, que é o presidente regional do partido. Não, nada a ver. Pô, que é alinhado ao PT, alinhado a não sei o quê, e a Dilma, e o presidente do PDT, esse, o Carlos Lupe, esse Dilma, eu te amo. Sabe que ele avacalhou o partido. Você sabe que ele é funcionário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e não aparece para trabalhar? O Carlos Lupe. Nós noticiamos aqui, o Mari trouxe a notícia, nós repercutimos aqui. Essa parasitagem depois contra o partido, porque o PDT tem origem aqui no Rio Grande do Sul. Pô, o partido de Leonel Brizola. Importante hoje participar do Vivemos bons momentos. Agora o PDT ficar se alinhando cada vez mais à esquerda, Gustavo, perde crédito. Aí nomes como o Fortunati, o próprio Romildo Bolzan acabam sendo prejudicados. Hoje participou do programa hoje o Dr. Calil Sebe, que é um nome também extraordinário, é do PDT, foi secretário de Estado. Também é outro grande nome. Hoje participou do programa do Paulo Sérgio Pinto, esteve de visita, que tivemos a oportunidade de conversar com ele, também é um nome extraordinário. Mas tem bons nomes aqui. Por que não sai do partido? Mas vai para onde? O problema vai pra onde? Mas tu vê, o Fortunato foi um que já saiu de um, foi pro outro. O Fortunato saiu do PT porque não concordava com as posições radicais. Não, e também deu um passapé nele, né? Mas se nós estamos dizendo... O Jair Jorge também saiu do PT porque não concordava com esse radicalismo. Gustavo, se nós estamos dizendo aqui na composição antiga, estava sem a tua ausência, estava a Carla, que com exceção do Chicão, que já abriu seu voto, nenhum de nós abriu seu voto aqui porque está esperando ver como vai casar. Eu não tenho candidato. Porque vai casar, porque daqui a pouco tu te agarra num candidato e ele faz uma aliança espúria, como a gente chama, que te violenta, fica mal. Que te violenta, fica mal. Então, realmente, está difícil. Mas, então, se está difícil para nós, imagina a dificuldade para quem quer participar de um partido. Eu acho que, por exemplo, você pode ter posições. Eu não voto na esquerda.
Porque, inclusive, tem uma fórmula matemática muito interessante, Magda. Você soma a sua idade com o número de países comunistas ou socialistas que deram certo. E você vai ver, o resultado é sempre a sua idade. É um negócio impressionante. Gostei da equação. É uma fórmula matemática. O pior é que eu prestei atenção. Mas eu também, eu prestei atenção. Mas ele... Levar o Gustavo a sério é terrível, eu sei. Eu sou jovem, Mário, eu ainda estou jovem na bancada. Eu sou jovem na bancada. Tá pegando jeitão. Mas assim, uma coisa eu garanto, na esquerda eu não voto. Porque o Brasil hoje já é visto lá fora como um país socialista. É verdade. Você tem uma casta que domina o país, você tem uma carga tributária brutal, você tem as corporações que dominam os segmentos da sociedade. O Brasil hoje é um país socialista. Você tem a academia totalmente tomada pelo pensamento esquerda, que recebe bilhões de reais e tem resultados medíocres, porque a academia brasileira é medíocre. Aí você associa isso às corporações que dominam o país, aí você vai ver a academia se reflete na educação. Aí você vai ver, bom, quais são as máquinas a contrapor? Bom, o mecanismo judiciário brasileiro. Gente, o mecanismo judiciário brasileiro, ele funciona no primeiro, segundo escalão, porque tem um processo seletivo, o uso da meritocracia, mas aí o que acontece? Quando chega nos tribunais superiores, entrou a política, que já está lá dentro. A política tomou conta dos tribunais superiores hoje. Então, assim, não adianta você ter a meritocracia primeiro, segundo estágios, quando sobe, se resolve tudo lá em cima. A frase não é minha, Daniel Dantas. Deixa o juiz de primeira instância, pode condenar, pode fazer o que quiser aí. Lá em cima eu resolvo tudo. Não, por isso para que o nosso telespectador possa entender por que nós vibramos e lutamos tanto pela condenação em segunda instância, porque isso esquentou a caneta dos juízes de primeira e segunda instância. Porque nós estávamos em cima do que tu disseste, era exatamente isso. Não ligava para a decisão de primeira e segunda, ia para lá e ficava dormindo, daqui a pouco vinha o instrumento da prescrição e saía todo mundo. Hoje não, Gustavo, o que a gente tem visto e eu tenho procurado trazer aqui todos os casos que repercutem durante a semana, nomes e quantidades e estatísticas que estão pelo menos devolvendo uma expectativa de que a gente possa limpar um pouco essa política aí. A dona Ângela Abbott aqui está dando um pau em mim, dizendo que o Fortunato destruiu Porto Alegre, as obras da Copa. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora, dona Ângela. As obras da Copa de Porto Alegre foram as únicas no Brasil que não passaram pela justiça. Todos os estádios no Brasil. No Brasil inteiro estão sendo alvo do Ministério Público investigado, tem gente indo para a cadeia. As obras da Copa de Porto Alegre, mesmo as que não ficaram prontas, nenhuma delas sofreu impugnação ou processo até agora. Então, assim, eu entendo que a senhora queria as obras da Copa, mas tem obras da Copa que não saíram do papel em algumas cidades e foram pagas. Aqui no Brasil, as que pararam foi por falta de dinheiro. O prefeito Fortunati, na época, chamou o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União, pediu auditores para participar da elaboração dos editais e da licitação. Isso é lisura e transparência. Estão todos sob delação. Todos sob delação. Todos. Olha aqui, menos o gigante da Beira-Rio. O gigante da Beira-Rio não tem nada. Não, porque é deles. É privado. É privado, é privado. É que, na verdade, o Inter fez uma reforma, acertou direto com a construtora. Com a construtora, não teve dinheiro. E a construtora, ela é credora, ela não é dona do estádio. Ela ganhou como concessão, ela usa determinadas cadeias.
E box, estacionamento, sim, e tem, parece que algumas então, datas foi um acordo privado, né? Foi um acordo privado, não foi dinheiro público. Não envolve. Olha aqui, ó. Nós falamos sobre saúde aqui e os nossos telespectadores dizem o seguinte, o Luciano Fonte diz sou transplantado de pulmão e assistido pela equipe de pneumologia da Santa Casa e vejo o atendimento sensacional desta equipe. Um dos grandes problemas é a ambulância e ônibus terapia. Vem muita gente do interior, onde os prefeitos babacas não procuram arrumar o atendimento em seus municípios. Atiram tudo e todos para Porto Alegre. O dia que moralizarem o atendimento, muda. Despejam gente nos hospitais as toneladas. E o Luciano tem toda a razão, porque é exatamente isso que acontece, a gente sabe que é justamente isso que acaba atrapalhando uma série de coisas e faz com que a gente tenha cada vez mais condições de ter atendimento e de conseguir pegar. Atender as pessoas. É só em cima desse tema, deixa eu contar uma historinha aqui. O Ruschel, o problema quando se reclama da saúde e que a gente insiste em dizer, os prefeitos aí usaram expressões fortes. Fortes agora contra os prefeitos. Vou explicar uma coisa para vocês. Em Barra do Ribeiro foi construído um hospital maravilhoso. Quase 100 leitos, enfim, maquinário, coisa e tal, E passaram a gestão e tal, quer entregar para a prefeitura de Barra do Ribeiro. Para vocês terem uma ideia, esse hospital custaria a manutenção dele de 1,5 milhão a 2 milhões por mês. A arrecadação da Barra do Ribeiro é 1 milhão e 700 mil. Não dá, não. Eles inventaram de municipalizar? Como é que as cidades vão administrar? Não adianta ter o prédio. Claro. Eles passam a responsabilidade, eles passam para os municípios e para os estados e lavam as mãos. Exatamente. E aí o dinheiro vai parar na Suíça, nas contas numeradas, naquelas obras que ligam nada a lugar nenhum, aqueles viadutos de coisa nenhuma. Ô, Vitorino, a mesma coisa de ter peninha do Sérgio Cabral, porque acorrentaram ele.
pessoal tem peninha. Tem peninha dele. Deixa eu te contar um grupo de comunicação que fez uma pesquisa hoje. Sem querer fazer fofoca, já falou fofoca. Cuidado, só fazendo. Ah, você acha... A pergunta é, Ruschel, você acha que um policial militar de folga pode reagir a um assalto? Policial, Não, é para matar. A gente iniciou essa discussão ontem, Gustavo, porque começou que queriam iniciar e, felizmente, eles foram imediatamente rechaçados. Queriam começar a questionar que os policiais estavam... Aqueles 2 casos que tivemos, que nós noticiamos ontem... Da moça, da moça e teve um outro rapaz. Muito bem. Né? Ela estava fora do coisa. Então, tem 2 discussões. Uma é a legalidade. Ela tem direito de usar a arma fora do Estado. Ela tem obrigação. O que se enalteceu mais ainda, e por isso ela foi condecorada, é que ela é exemplo de nós, ela não é obrigada a trabalhar fora do seu horário de trabalho. E ela comprometeu-se com o evento... A regulamentação da polícia diz que o policial, ele é policial 24 horas por dia. Está na lei. Gustavo, ela foi condecorada em cima, exatamente... A gente vai estabelecer uma discussão doutrinária na palavra do especialista que disse: ela tem, como qualquer cidadão, direito de exercer a sua liberdade fora do seu trabalho. Ela não precisaria estar portando a arma, ela não precisaria... Ela tem o arbítrio. Ela tem o arbítrio, exatamente. Sim. E diferentemente do que diz o doutor Gustavo, eu acho que ela tem o arbítrio exatamente porque ela, como todos nós, ninguém trabalha 24 horas por dia. Ela tem o arbítrio para usar a arma, ela tem o arbítrio para reagir, tudo isso. Mas ela tem a obrigação como policial, e essa é uma norma de qualquer academia de polícia. O policial é policial 24 horas por dia. Você tendo condição de defender a sociedade, faça-o. Você não é obrigado, mas faça-o. Isso é uma orientação doutrinária do policial. Não tem punição, é o que nós estamos falando. Não, mas o assunto fugiu. Vocês gostaram dessa pesquisa promovida por esse grupo de comunicação aí? É para matar, né? Não, até vou dizer aqui, foi a Globo News. A Globo News botou hoje no ar. Você acha? Responda a pesquisa. Agora eu vou e o que assusta são as respostas. O que me assusta mais são as respostas que tu recebe. Não, e eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Vocês viram como as pessoas reagiram também com relação à prisão do dono da carrocinha de cachorro-quente? Não foi só porque ele foi preso. Aí disseram assim, prenderam porque era um dono de uma carrocinha de cachorro-quente. Se não fosse o mais bacana... Não, as pessoas também aí... Sabe, estão se escondendo e não estão querendo declarar que elas são contrárias ao que aconteceu e que elas acham que é bonito avisar que tem barreira. Que elas fazem isso, sabe? Então, assim, é pregar moral de cueca? Gustavo, eu queria te mandar... Eu acho que não. Gustavo, eu queria te mandar um abraço que a dona... Gustavo, a dona Arlete Terezinha, que é telespectadora, espectadora e tua fã, está nos complementando a informação aqui. Ela disse que a tua informação é correta e que ele já se arrependeu e já mandou um e-mail retirando o lance que tinha feito. Sério? Então é verdade. Dona Arlete Terezinha não tem... Ele se arrependeu e retirou o lance? Já retirou o lance. Então, o que nós julgávamos que era uma desinteligência... Estamos falando sobre o leilão do triplex do apartamento que era do Lula. Porque vocês estão falando... Porque os fatos estão acontecendo. Não, mas todo mundo assiste desde o começo. Esse programa é em tempo real. O programa é em tempo real. A notícia que nós chegamos até para organizar, então... Eu não sabia do que ele estava falando. Você não presta atenção no seu programa? Presta atenção, mas vocês estavam falando de uma outra coisa também que vocês discordavam. Mas aqui é assim. As pessoas terminam... Não, mas é que se eu não entendo, muita gente fala. Mas eu quero homenagear então o nosso telespectador e recuperar a informação. Eu cheguei aqui dizendo que faltavam 5 minutos para encerrar o horário e alguém deu o lance, mas eu não tinha o nome. Sim, não tinha o nome. Foi o seguinte: o Gustavo, já mais ágil, ainda já chegou complementando a informação. Deu o nome e as consequências. E a dona Arlete Terezinha, nós seguimos fazendo o programa aqui. Claro, e o programa não dá para acompanhar tudo. Ela nos confirmou agora que ele já retirou. Marne Barcelos, um presente para você. Diz assim, um presente ao senhor Marne. Um pensamento de Nietzsche. Não. O silêncio é a única resposta que devemos dar aos tolos. Porque onde a ignorância fala,
a inteligência não dá palpites. Concordo. Pense nisso quando encontrar um eleitor de Bolsonaro, Fernando Corrêa de Caxias do Sul. Eu tenho outra, Jorge Luiz Borges, virginiano também. Inteligente é o eleitor do Lula, esse é muito virginiano que dizia, o grande argentino, até vou falar sobre a Argentina, e dizia, a maior vingança é a indiferença e o perdão, né? Indiferença e o perdão. Mas hoje os argentinos... Coisa linda, mano. Isso é Borges, virginiano, morreu seco. O grande lance na Argentina hoje é trocar os pesos pelos dólares. Então, as casas de câmbio da Argentina, com essa história de Christine Lagarde, do Fundo Monetário Internacional dar uma ajuda, né? Já está 25, calculam que daqui a 15 dias estará 50 a 45 por 1. E esse é o boato que cobre. Isso aqui é argentino, não é? Milongueiro, fala aquelas coisas, as pessoas estão tremendamente preocupadas. Eu falei com um amigo argentino hoje e ele disse que eles estão preocupadíssimos, os jovens não estão vislumbrando um futuro para a Argentina, porque todo mundo lembra da crise do Fernando de la Rúa, que foi presidente da Argentina depois da saída do Carlos Saúl Menem em 2001 e que houve aquele escândalo todo, quando existia a paridade entre o dólar e o peso. Um peso valia $1, imaginem só, né? Um peso valia $1 naquela época e ele conseguiu manter durante alguns anos isso, depois foi a debacle total, com o país indo à falência. Consegue se restabelecer através dessas medidas tomadas pelo governo Kirchner, dessa senhora, que manteve a luz subsidiada, manteve a água em Buenos Aires subsidiada, tudo subsidiado. Ele tirou o subsídio, né, de todos esses produtos, de tudo isso, dessas coisas que a população precisa e a inflação foi lá em cima. Imagine 25 pesos, a inflação chegando a 30% na Argentina e deverá explodir. Então, é uma preocupação muito grande. Nós ainda comentamos o presidente Macri, eu vi a fotografia dele hoje, a última foto dele. Você disse, ele está acabado. Está acabado, está macróbio. Ele está macróbio. Está quase um micróbio. Marni, seria muita ilusão achar que o Macri resolveria o problema da Argentina em 1 ou 2 anos, depois de quase 2 décadas da dinastia Kirchner e do socialismo populista tomou conta da Argentina. Seria uma ilusão achar que o Macri... Falso peronismo. O falso peronismo. Era o populismo bolivariano. A Argentina, por 2 anos, votou daqueles babacas. E agora... quer que o Macri resolva em 1 ano, 2 anos. Aí tem gente desmandando lá, vocês têm que falar aí no programa, olha o Macri que vocês gostam, olha o que ele está fazendo com a Argentina. Não, não é o Macri que fez com a Argentina. Quem fez com a Argentina foi quem estufou, aumentou em quase 40% a máquina pública argentina. Porque a primeira coisa que o socialismo, o comunismo faz é engordar. E o pior, é uma despesa que você não consegue cortar, porque você tem uma legislação... E atinge o social. Não é que você não atinge social, eu não tenho dinheiro para pagar, Marni. Pois é, e aí a pessoa conta com o dinheiro não recebe. Olha que a Margaret Thatcher disse. Margaret Thatcher disse o seguinte, olha aqui, sempre que eu tirar 1 libra, sempre que eu der 1 libra para o inglês, eu estou tirando de outro inglês. Muito bem, pois agora, seguindo a linha Um Beijo, Um Coice, eu vou ler 2 e-mails. É pro Chicão lá que tá trabalhando. Mas que bancada de luxo essa, agora sim, completa de gente sabida. Aqui ligada Sandrinha Poleto, ok? Magda, pois é, os fatos se repetem. Como o Fortunati é amigo da bancada, ele está sendo injustiçado. Interessante, até hoje se passaram 3 semanas e o bloqueio de bens não foi cassado. Mas o Gustavo diz que é perseguição. Ele afirma, então, que a juíza persegue o Fortunati. O Gustavo e o Ruschel têm provas disso? Mas, claro, basta o político ser amigo pessoal de vocês, que é tudo mentira. João Francisco de Oliveira. Ô, senhor João Francisco, vamos conversar uma coisinha nós dois? Olha só, a sua opinião foi ao ar. E eu respeitei. Então, a senhora respeita a minha também, tá? E se você quer saber, o ex-prefeito Fortunati é meu amigo, sim. É uma grande pessoa, foi um bom gestor para Porto Alegre, só não foi melhor porque o dinheiro acabou. Agora, uma coisa eu garanto para você, o seu Fortunati, duvido que ele seja condenado por corrupção, estou lançando aqui o desafio. Já o seu ídolo está na cadeia lá no Paraná, então... Vamos deixar assim, tá? O Fortunati realmente também é meu amigo, gosto muito dele. Não é meu amigo. Nem conheço, não conversei com ele. Eu gosto muito deles.
conselheiro do Grêmio, ou conheço até porque é uma figura pública. E eu não sou leviano, o senhor me conhece, eu não faço conceito sobre o processo que não conheço. Eu não fiz nem a defesa, nem nada. O que eu estou dizendo em relação a ele é que ele tem seus bens apreendidos numa liminar, que é uma coisa seríssima. Normalmente, uma decisão tão gravosa assim, ela tem que estar mais seguida de fatos. Foi um comentário jurídico da minha parte. É isso aí. Oi, boa noite, dona Magda. Primeiro, queria parabenizar a todos pelo lindo programa ao qual nos alegra, nos traz muitas informações e opiniões que realmente fazem a diferença no nosso dia a dia. Se possível, poderia repassar este e-mail para o senhor Marne Barcelos? Querido Marne, eu gostaria de lhe pedir carinhosamente, na medida do possível, se o senhor poderia prestar uma homenagem e relembrar alguma passagem da nossa eterna Miss Copa, Leonor Medeiros de Souza. Hoje ela tem 86 anos, porque ela é do dia 10 de fevereiro de 1950. E também foi uma grande radialista, locutora. Agora eu me dei conta que é Leonor de Souza. É locutora, foi radioatriz, mas também nas novelas de rádio apresentava os nossos belos carnavais da década de 80. Muito obrigado pela atenção de todos. Um grande beijo no coração e doce afago em vossas almas. Meu nome é Rogério Libano Silveira e sou de Gravataí. Seu Rogério, mas eu não convivi com ela, obviamente, mas sem dúvida alguma, das pessoas impossíveis de deixarem de ser citadas quando se fala na história do rádio. Ela sempre rindo, a Leonor é uma figura era fantástica. Bonita, né? É bonita. A Leonor, gravei muitos jingles e comerciais com ela na época do meu querido amigo já falecido Ivo Serrão Vieira, né, que tinha o maior estúdio de gravação aqui de Porto Alegre. Então nós trabalhávamos em rádios diferentes e eu ia lá gravar, passava o dia inteiro lá gravando com o Serrão Vieira. Aliás, eu ganhava bem naquela época, eu gravava o dia inteiro, aí eu ficava ouvindo as rádios. Como o senhor grava bem? O senhor nunca teve tão bem quanto agora. Sim, mas isso é uma outra época, eu era jovem. O senhor quer deixar eu falar? O senhor não deixa eu falar, dona Magda. Tem que reagir, meu filho. Eu tô reagindo. A mamãe não pode ficar sempre te protegendo. Não dá. Então eu quero mandar um grande abraço para minha querida Leonor de Souza. Você tem que se defender, muita saudade dela. Nunca mais soube da Leonor. Um beijo, Leonor. Deve continuar com aquela voz linda e bonita. Que locutor, hein? Que saudade. É verdade. Olha aqui, ó. Fofoca. Adriano Sarmento. Gostaria de fazer uma fofoca para o doutor Vitorino. Nas suas férias, senhor Vitorino, tanto o senhor Marne quanto o Chicão Tofani falaram muito mal da sua pessoa. O senhor Chicão Tofani chegou a dizer por várias vezes que viu o senhor deixar gondoleiros acompanhado de algumas outras pessoas que o senhor não gostou muito. Acho que o senhor Vitorino deveria rever seus conceitos com esses senhores. Parabéns, botou uma pilha pelo programa, todos os dias aprendo com vocês. Magda, a jornalista mais linda dos Pampas, exagero, um grande abraço. Engenheiro químico Adriano Sarmento. Ô, Adriano, obrigado pela dica, mas quero comunicar a você que eu já tomei algumas decisões em relação às minhas amizades. Aliás, o Chicão até já arrumou outro advogado. De graça. Claro. Sobrou pra Imagina. ti. Tá quieto. O Chicão até já arrumou outro advogado lá pro lado dele, lá para aquelas bandas lá. Então, assim, e quanto ao seu Marne Barcelos, eu tenho o passado dele todo na gaveta. Então, fica tranquilo que se ele avançar o sinal... Agora, gozado dessa operação desse carinha Qual aí. é a operação do carinha? Quem é o carinha? Qual é o carinha? O que entregou? Químico. Primeiro, não falei do Gondoleiros. Segundo, eu acho o Gondoleiros Série B na minha cabeça e na minha vida. Terceiro, quem enaltece o Gondoleiros é o próprio Vitorino. E o próprio Ruxo. Então, se eu falasse, seria Tá falando uma coisa errada? Não prestou atenção em tudo que eu falei. Não. Ele falou, eu nem vou repetir porque não é para repetir, mas ele falou que te viram o Gustavo Vitorino sair do Gondoleiros acompanhado. Tá, mas... É melhor tu não falar porque mas tá proibido. Se o Vitorino saiu do Gondoleiros acompanhado, é bom. Ele gosta do Gondoleiros, ele tocou lá, e eu não falei do Gondoleiros. Se o Vitorino gosta, eu não sei. Eu gosto, um abraço ele gosta do Gondoleiros. Meu querido Toninho Português, nosso parceiro. Fazendo uma gestão extraordinária. O Ruxo era playboy lá da casa de Portugal. Olha, eu gosto do Gondoleiros. Toninho Português, meu querido, um grande abraço. Parabéns pela programação. Você um dos clubes mais tradicionais de Porto Alegre. É verdade. Que o Marne renega. O Marne que dançou lá, o Marne que dançou na sua juventude renega o Gondoleiros. O Marne dançava de ladinho, batia bundinha e tudo lá.
Magneto. Mas o Vitorino, era só um pouquinho. O Vitorino, quando fazia a dança do Busanfan. Que isso? A dança do Busanfan. Essa quem fazia era o Chicão que dançava do queijão. É, o Busanfan. O Chicão dançava do queijão. Aí ele cantava, né? O meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Então ele se lembrava do primeiro amor e começava a dar um busanfanzaço nas pessoas. Como é que era a música do meu primeiro amor? O meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Então ele se lembrava era uma do versão primeiro da amor. música dos Beatles e Gana Luz O Renato e seus Blue Caps, né? Me lembro dessa música. Mas o Chicão dançava no queijinho de fio dental, que na época... Fio dental não, de cueca box na Ibiza. Na época era conhecido na Ibiza. Pagou muito aluguel com isso. Bárbara. Não, essa aí não deu pra O gostar. Chicão foi citado, tem direito à defesa. Então te mete. Eu vou que era segurar Deixa eu ver a unha aqui, como é que tá, vou trazer uma lista quero amanhã. segurar direito de defesa do meu cliente. Isso aqui virou, eu virei cliente, tudo que é advogado agora. Não. Parece que eu tô na Lava Jato. Mas foi tu que... Mas bem que tu foi gostaria. o início do programa, tu não prestou atenção, que eu te disse, tu parece o cara da Lava Jato. Falando em Lava Jato, o Magda hoje, 366. É, isso aí. E a pressão continua. O governo americano deve aumentar a taxa de juros e nunca se mandou tanto dinheiro para os Estados Unidos quanto está se mandando agora. Dinheiro, dólar saindo a rodo do Brasil, indo para investimentos nos Estados Unidos. Além, claro, dos ladrões de sempre, que continuam escondendo em contas numeradas no exterior, porque o final de ano vem aí, eleição vem aí, coisa e tal. Então, tem gente que está pensando assim, contagem regressiva. Eu tenho mais 6 ou 7 meses para enriquecer, para me ajeitar. Depois. Descoberto o verdadeiro motivo da nova aquisição do programa. 2 pontos. Calar o nosso querido Vitorino. Esse ponto aí, à disposição entre vocês. Isso foi uma articulação. Não fica triste, querido. Não fica triste. Não fica Te feriu, não. Foi uma articulação. Colocaram o Alberto Roberto aqui para isso. Para me pressionar. E olha, eu quero dizer o seguinte, assim que agora, nós... que triste fim de vida, né? Me tornar calador do Dr. Gustavo. Olha, que eu quero dizer uma coisa para vocês. Assim que nós tivermos condição de colocar de novo as imagens para vocês, tem chegado maravilhas de caricaturas de vocês, que eu não consigo ainda colocar, bem, mas eu tô arquivando, Quando é que alguém vai tomar uma atitude contra a ANAC com essa história de cobrar as malas? Os aviões... Não sei quem viajou, foi tu, cobraram? Os aviões brasileiros, sim, claro. Os aviões brasileiros viraram ônibus de vila. Porque as pessoas estão carregando tudo. Todo mundo carregando tudo lá dentro. Os caras sobem com galinha, porco, cachorro, sogra. Tudo que é porcaria, os caras sobem e colocam lá no negócio. Sogra não é porcaria. Não? Não, calma. Senhora sogras, por favor, desculpa. Aí, não, já pedi desculpa para Aos sogras. direitos humanos, direito da sogra. Falando de direitos humanos, Chicão, tu viu que o representante brasileiro dos direitos humanos lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Costa Rica, um juiz de direito, que é o representante brasileiro lá, foi demitido porque enfiava porrada na Batia na mulher? Ele diante do cargo público, ele se demitiu. Se demitiu. Bom, saída honrosa. Depois que o caso vazou... É aquela história, se demitiram ele, né? Se demitiram. Não, mas ele disse que ele estava sendo pressionado, estava fazendo terror em cima dele, justamente para que ele desse os bens, desse não sei o que, coisas que não estavam certas, mas ele não negou, né, amigo? Pois é, né? Mas eu vou negar com aquela sua propaganda toda roxeada. Ela tinha... vai que ela tinha... A Brunet. Ela tinha prova. Que coisa, a Brunet apanhou e ainda negou, né? Que coisa horrorosa, né? A Luísa Brunet negou que apanhou? Não, que apanhou, não negou. Foi aí que ela entrou na justiça e quer 150 milhões. Magda, ela pode entrar como ela quiser. Não, ok. Agora, ela quis alegar que foi a primeira vez que apanhou. Não, ok, mas que ela chegou aqui com o olho desse tamanho. Aquilo ali foi uma... aliás, ninguém me respondeu como é que a gente faz uma viagem de Nova York ao Rio de Janeiro com 3 costelas quebradas. 3, 4, nem sei mais quantas costelas. Eu só quero saber como é que a gente não consegue ficar em pé nem deitada. Amigos ortopedistas morrem de rir quando quem transita sobre essa área tem algumas coisas que são praticamente definitivas.
Primeiro, quem agride uma vez vai agredir a segunda. Com certeza. Não há mais como, tá? E normalmente, quando se publiciza, é quando se chegou ao fim de um período de resistência, onde tu ainda acredita no amor, tu acredita que vai consertar, ou tenta não te expor publicamente, ou tenta preservar um patrimônio. Quando se torna um caso público, é porque nós chegamos ao fim de praticamente uma tragédia. Que bom que não termina em morte, porque muitos dos casos que a gente acompanha é com morte. Eu tenho as minhas desconfianças se ela não, inclusive, provocou isso para dar esse bafão todo. Pois é. Porque, sabe, se tu não tá bem com a pessoa, tu não vai criar problemas ou no coquetel, ou depois quando chega em casa, tu não vai desafiar o cara. Só teve um cara que concordou comigo até hoje, foi o seu Chicão Tofani. O quê? Porque eu disse que essa lei Maria da Penha, ela é inconstitucional. Eu disse, o enunciado dessa lei é lei contra a violência doméstica. Ponto. Parou aí. Não lei contra a violência doméstica contra a mulher. Não, contra a mulher, tira fora. É lei contra a violência doméstica. Tem homem que apanha de mulher. O seu Chicão já apanhou. O seu Chicão não tomou uma lata de ervilha na escola. Uma lata de ervilha só ia a televisão de 50 polegadas. E ele apareceu com cortes na cabeça. E o celular destruído e cortes aqui. Pois é. E tinha Maria João, não tinha que receber uma indenização. Esse rapaz tinha que ser um símbolo da violência contra o homem. Contra o homem, exatamente. E outra coisa, ele é frágil, pequenino, fraco, sem cabelo. Aí... Magda, eu continuo acreditando nas instituições. Vamos lá. Espero não ser o único. Quero formar um exército de pessoas que acreditem nas instituições. É uma conversinha, né? Que brasileiro. Xalalá, meus ouvidinhos. Vamos, vai em frente. Se tiver ruim de passar, chama o Ruxa. O STF. O meu padrinho querendo me derrubar. O meu padrinho querendo me derrubar. Virou um corporativo de padrinho. É um corporativo. Eu vou trazer uma faixa aqui também. É o padrinho, é a patroa. Tô mal de padrinho, tô mal, tô reconhecendo que tô mal de padrinho. Vamos pra cima, o pessoalzinho da direita aí fica quieto. O deputado Nelson Maures, do PP, será julgado pela segunda turma do STF. Ele tem um grande título, Gustavo, de ser o primeiro deputado a ser julgado já pela questão do foro privilegiado pela segunda turma do STF. Ele foi citado em envolvimento em fraudes da Petrobras, né? Já vem de lá, ele é um dos primeiros. Então ele está sendo julgado agora pela segunda Câmara. Já adiantando, a segunda Câmara são 5, se ele tiver 2 votos, ele poderá pedir para levar para o plenário, ele terá mais um direito de recurso ainda. Mas a notícia boa é essa. Está chegando o dia deles, os processos estão andando, desaguaram vários para a primeira instância, mas esse é da própria segunda. A notícia ruim é que a segunda turma tem o Gilmar, o Lewandowski, agora está cada vez o Celso Melo. O Celso Melo e o quinto eu não lembro. Eu sei que talvez eu vá bater na mesma tecla, mas tem umas coisas que não dá para a gente entender, né? É a libertação, mandou soltar o lobista Milton Lida, que foi preso na Operação Rizoma. Quem soltou? O Gilmar, meu amigo Gilmar Mendes. Com vocês, o meu amigo Gilmar Mendes. Mas olha aqui, ó, o cara tem problema com o esquema de corrupção, lavagem de dinheiro dos fundos de pensão, entre eles o do Correio. Do Correio, do Serpos e do Correio. Agora o Correio, dona, mas eu tenho que fazer uma reclamação aqui. Pois não. O Santa Teresa, Menino Deus, tinha um Correio na Padre Cacique. Agora foi transferido para a Avenida Natal, que é a rua do cemitério Dom João 23. Só tem uma pessoa para atender no Correio, então tem uma fila de 5 quilômetros. Eles não têm mais funcionários. Mas por quê? E que crime, foi um serviço de excelência. Era um serviço horroroso. Era a única coisa que funcionava nesse país. Funcionava Mas bem. não dá para privatizar isso? Mas agora tá. Dá, mas aí as corporações vão deixar. Ninguém quer perder a boquinha pública, amigo. Porque quando tu privatiza, Chicão, acaba com o funcionalismo. O bicho pega. Quando tu privatiza, amigo, tu tem que mostrar serviço todo dia. Eu, por exemplo, eu tô numa empresa privada, eu venho mais cedo, pinto o muro aqui. Eu sou um cara útil. Olha aqui, vamos falar em alguma coisa útil, Mário? Eu tenho outra notícia maravilhosa do cidadão que era analfabeto até os 65 anos de idade. Até os 65 anos. Chicão. Parou? Não, mas vamos restar. Eu sou antropólogo, jornalista. Eu fui o único gaúcho
que entrevistou o Carlos Paes e o Laró. Tu é antropófago? Em Punta del Este, botei no meu livro. Chegou. Tu é antropófago, tu é? Mas ele tá dizendo antropófago. Tu é antropólogo. Tu é antropófago, né? Mas não pode permitir isso aí. Mas eu tô dizendo que tu tá falando uma coisa e não tá ouvindo o que ele tá dizendo, guri. Não, mas ele também Chegou, agora é a hora dos coleguinha. Agora é a hora dos coleguinha aqui, ó. Uma sandice total. Tá, bom, esse cidadão, até os 65 anos de idade, era analfabeto. Ele criou a família, etc. Até um dia que ele resolveu começar a aprender a ler e escrever. Começou a aprender a ler e escrever. E aí foi mais adiante, fez o curso do ensino médio, aquelas coisas todas, e os anos estão passando. Aí ele estudou durante 8 anos na Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro, e fez o curso de História. Curso de História. Ele disse aqui, ó, a frase dele: levantar aquele canudo foi libertador. Se formou em História. Ele sempre gostou muito de História, ele se formou em História com 79 anos de idade. Então, não tem tempo para aprender. Claro que não. Não tem tempo para você cursar qualquer coisa que você queira na sua vida. Qual é a frase que ele disse, hein? Fica para o senhor. Magda, posso dar uma notícia boa? O Chicão também levantou canudo. Eu fiz um acordo de não agressão do Então Vitorino. tá, por favor. Eu não agredi mais ele e ele não me agrediu mais Pocatelha, mim. deixa Mas o eu tô cara. dizendo que ele levantou o canudo. Eu não Deixa. Alguém tem que levantar o canudo. Sai esse rolo aqui daí. Senão não Alguém tem que levantar o canudo, senão não dá Que vai conversa. ser com Chegou, eu já te curso à protegi. distância, natureza, 99. EAD. Por favor, vamos deixar o... Artigo 91, Doutor 99. Russo, eu leio uma notícia séria, gente. Chegou? Olha aqui, eu vou jogar água agora. Eu quero dar uma notícia boa seguido de uma notícia ruim. Ah, bom. É um beijo e um coice. É um casamento. Notícia boa. Liberado o 6º lote de devolução do imposto de renda. Voltará à população 2,9 bilhões. Então, procure, acesse o site, veja se seu nome está no lote. Agora, vem a notícia ruim. O dinheiro só volta, o dinheiro é só dia 16 de novembro. Mas por que então, tu olha ali... Não, tá liberado, mas liberado não, ótimo. sabe que esses passaram. O teu, é isso, o teu imposto de renda passou. Tá tudo ok, tu vai receber. Mas este lote só será acreditado no dia 16 de novembro. Mas desse ano, se é desse ano, já tá bom. Desse ano. Vergonha. Mari Barcelos. Isso é mais ou menos Só temos assim. 2 aniversariantes. Atenção. Só 2 aniversariantes. 2 aí. O primeiro é o Dr. Pierre Curie, marido da dona Marie Curie. Ele ganhou o Nobel de Física junto com ela em 1901. E ela foi a única mulher a ganhar, logo após, o Nobel de Física, ela ganhou junto com ele, e o Nobel de Química. Essa mulher morreu, inclusive, porque estudou rádio, né, fez testes com rádio e teve problemas seríssimos de saúde vindo a falecer. E a filha dela, a filha deles, né, logo após, também ganha o Nobel de Física. Olha que coisa maravilhosa essa família Curie. Ela era polonesa, a Marie Curie. Foi morar em Paris, ele era o professor, se apaixonou pelo professor, o professor pela aluna, e aí casaram, tiveram esses filhos, filha, conseguiu também receber o Nobel de Física. O seu Curie, a dona Curie é a Curie. James Mason, um dos grandes atores de Hollywood, ele fez um filme chamado 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, e do Capitão Nemo, que foram os primeiros projetados, os primeiros submarinos que foram criados antes de se pensar em construir um submarino. E hoje, um ano da morte do Calbi Peixoto. Meu amigo também querido, né? Ele sempre dizia assim: Marne, as mulheres não prestam. Aí ele fala igual. Aprendi com o senhor. Ok, Mari Barcelos? Tá agressivo Eu quero passar uma notícia boa para todos vocês. O deputado Frederico Antunes, do PP aqui do Rio Grande do Sul, que é o presidente da Frente Parlamentar e que trata, entre outras coisas, há muito tempo, a abertura dos free shops nas cidades brasileiras de fronteira. Pois ele, em audiência com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai trazer para nós, a reunião foi nesta terça-feira, vai trazer para nós a informação de que os primeiros free shops em cidades brasileiras de fronteira serão abertos ainda no segundo semestre deste ano. E nesta primeira fase de implantação, devem ser abertas lojas nos municípios gaúchos de Uruguaiana,
e Santana do Livramento, além de Ponta Porã e Foz do Iguaçu. Já aí não é no Rio Grande do Sul. Faz horas que o deputado Frederico Há anos que ele está nisso e luta por isso há muitos anos. Exatamente. Faz horas que não falo com ele, né? Não, mas é porque ele está trabalhando. Trabalhando. Um abraço, Frederico. Outra novidade é que o número de cidades brasileiras que terão free shops vai aumentar, passando das 26, que era o que estava previsto inicialmente, para 32, incluindo o nosso Porto Mauá, aqui no Rio Grande do Sul. Ao todo, o Rio Grande do Sul terá lojas em 11 municípios: Aceguá, Barra do Quaraí, Chuí, Itaqui, Jaguarão, Porto Mauá, Porto Xavier, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana. Já imaginou se essas cidades tivessem também cassinos, Magda? Pois é. O que se arrecadaria de dinheiro para segurança, para saúde? Agora, Vitorino, não é um bom momento. Com esse dólar subindo, por favor, a situação está muito difícil. Mas aí vai quem quer, né? Vamos entender o seguinte, isso que o deputado Frederico Antunes está buscando e está conquistando... O dólar é sazonal. É uma coisa... Aí que está, né? O dólar está ruim hoje, daqui a pouco tá bom, cai, daqui a pouco sobe de novo e tal. Com 20 anos bom. O importante é tem que dar oportunidade às pessoas, porque, pô... E sabe, a propósito, já que tu estás falando de despesas e tal, o deputado Frederico Antunes também reforçou o pedido dele para que a cota dos brasileiros comprarem nos free shops estrangeiros em viagens terrestres retorne a $300. Lembra? Era $300, aí eles mexeram, aí das regras para abertura das lojas não podia ser, foi para 150. E ele ainda está nessa batalha de voltar aos $300. Que país jeca esse nosso, parabéns, né? Mas não continua nos $300, Antunes, que é persistente. Que país jeca esse nosso, Aí a Dilma criou aquele imposto de 6% para quem gasta lá fora com cartão de crédito. Brasileiro, Ruschel, é o alvo de tudo que é pulguista de aeroporto no exterior. Porque sabe que o brasileiro viaja com papel moeda para fugir desse 6% que a Dilma e a turma dela criou. Magda, fala, o Banco Central está reduzindo a sua taxa Selic de 6,5 para 6,25, anunciando que é a última vez que fará essa redução. Né? Exatamente, críticas. Essa é a bronca. Eu passei algum perfil de comparação, a poupança está em 4,37, estamos falando ao ano, né? 4,37, os CDBs estavam em média 4,49. Então, quem quiser fazer a aplicação, que trabalhe com a ideia de fazer esse CDB pós-fixado, porque a redução parou e daí a partir de agora deve subir, aproximando-se das eleições, devemos gerar uma inflação aí. Eu penso que deve haver aumento da inflação. O governo destruiu o investimento. Não dá 1% aumento. Não dá, eu dei os índices, isso aqui é um ano, senhor. Agora, numa economia conduzida por um banqueiro, olha que coisa ridícula. A poupança, a economia do pobre, que é a caderneta de poupança, paga 4 e pouco. Aí tu vai pagar por mês 10% de juros, cartão de crédito, empréstimo bancário, esse negócio. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Estas e outras notícias com detalhes ou o noticiário você continua acompanhando 24 horas através do osul.com.br. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.